Lázaro, amigo missionário que veio para proclamar o Evangelho de hoje. O Evangelho que nós vamos ouvir hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo de... Mas é a liturgia de hoje. Para quem acompanha a liturgia através das redes sociais, do rádio, da televisão, dos celulares, sabe que a liturgia de hoje. Ele vem da nossa comunidade vizinha aqui, do bairro do Jiqueri. Ele é missionário lá da nossa igreja, Nossa Senhora da Providência. Auxiliador, exato, auxiliador, que veio partilhar conosco. Vamos fazer uma Ave Maria, mais uma vez pedir a nossa Santa para que dê a palavra a ele, para que ele possa falar aquilo que Jesus gostaria de falar conosco hoje. E que a gente tenha a bondade de abrir o nosso coração através do Divino Espírito Santo para entender a mensagem do Evangelho que ele vai profetizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Exclamação, quem saberia? São belos És do mensageiro e anuncia a paz. Como são belos pés do mensageiro e anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sedes, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vós entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vós será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seu pai e o matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vós perseguirem numa cidade, fugir para outra, em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem.
Queridas irmãs e irmãs, essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a proclamar a palavra do Senhor em toda parte que assim for possível. Nós ouvimos o Santo Evangelho de hoje, nada mais, nada menos, é Jesus falando aos seus discípulos, dizendo: vocês vão ser enviados como ovelha no meio de lobos. E assim foi feito. Jesus, ele falava para os seus discípulos que não ia ser fácil a caminhada, assim também como não foi a deles. Porque naquela época, quem era Jesus para aquele povo? Quem conhecia Jesus? Ainda tinha uma razão para que aquele povo tratasse Jesus da maneira que trataram, porque Jesus era um desconhecido para aquelas pessoas. Então, eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Mas não foi fácil eles aceitarem Jesus como Salvador. Não foi fácil. Nós que acompanhamos um pouquinho a Bíblia, nós sabemos o que Cristo passou neste mundo enquanto homem. Sem dever nada, sem pecar. E ele passou por sofrimentos que todos nós sabemos. E quem fez esse sofrimento a ele? O próprio homem. A qual ele envia, né? Já não poderia ir mais só a esses trabalhos. Ele forma homens normais, assim como nós. Eram pescadores, eram lavradores, eram pessoas que viviam na labuta do dia a dia. E convida eles para ser pescadores de almas. Fala em outro evangelho. E ali se torna os discípulos de Jesus. E de levar adiante, né, o evangelho a toda criatura. E assim eles fizeram. Mas não foi fácil para eles. Assim como Jesus, ele nos fala, bem aqui ele diz assim: Jesus constitui, instruindo os discípulos, advertindo-os de que perseguições faz parte da missão. Perseguições faz parte da missão de um missionário. Não pensem, né, que aquele povo não foram perseguidos, mas Jesus dizia, faz parte da missão. E muitos passaram por muitas situações difíceis, não foram aceitos em muitas regiões, foram muitas vezes açoitados, foram rejeitados, assim também como Jesus fez. Porque o que aconteceu com Jesus não foi por acaso, foi com exemplo, o que o homem que proclamaria a palavra dele nessa terra ia sofrer, ia passar. Ele já estava mostrando o que poderia acontecer com alguém que levasse a sua palavra em diante. Mas eles assim fizeram. Saíram às sinagogas, nos povoados, nas aldeias, levando e pregando a boa nova de Cristo. Com todas as dificuldades do mundo, aqueles discípulos passaram perrengue. Mas foi eles, depois de Cristo, que prosseguiram o que Cristo deixou para nós. E aí passa toda aquela época. Cada qual faz a sua missão nesta terra, cada qual é fiel a esse Cristo. Todos eles morreram por pregar a palavra do Senhor verdadeiramente. Agora chega a nossa vez do século 21. Chega uma geração a qual Cristo amou incondicionalmente.
Se tem algo que Cristo ama em cima dessa terra, somos nós. Ele não desistiu em nenhum momento da raça humana, mesmo sabendo que nós somos falhos, infiel, fracos. Ele não desistiu de mim nem de vocês, e não desiste em momento nenhum. E aí, como é que está hoje a nossa missão? Que passou Pedro, Paulo, né, Mateus, e assim por diante. Passou, morreram, e agora ficou na geração do século 21 para ir de levar o Evangelho a toda a criatura. Agora eu pergunto a todos nós que estamos aqui, até mesmo a mim, como é que está eu como evangelizador da palavra? Naquela época as pessoas passavam muitos dias para chegarem, né, em um povoado, andando, sol, deserto, não tinham água, muitas vezes em certos lugares eram recebidos com agressões. E hoje nós que temos a nossa moto, temos os nossos carros, temos nossas bicicletas, e as ruazinhas são todas bonitinhas, mesmo que seja no interior, mas é empissarradas. Hein? Como é que está a nossa evangelização hoje? Vocês já se pegaram para pensar o que é que eu estou fazendo para prosseguir aquilo que Cristo deixou para mim continuar? Vocês acham que quando nós saímos para evangelizar, ontem ele falava, não leve nada, não leve duas túnicas, não leve nada no seu bolso, não leve sacola, não leve nada. Por que que ele falou isso no evangelho de ontem? Porque ele queria que levasse ele dentro do coração. Muitas vezes nós temos que se diminuir para que Deus possa crescer em nossa vida. Nós temos que se diminuir para que Deus possa alcançar o topo na nossa vida. E muitas vezes nós não prestamos atenção. Nós queremos ser mais do que a palavra. Porque eu posso, porque eu tenho poder, porque eu tenho um cargo na sociedade, porque o meu trabalho, o meu emprego é acima de A ou de B, eu me acho autossuficiente para querer resolver as coisas sem a permissão de Deus. Olha como o homem é fraco, como o homem é falho, como nós somos pequenos quando nós pensamos assim. E às vezes nós saímos nas caminhadas da vida, na evangelização, nos textos que vocês, a coisa maravilhosa que vocês fazem. Isso é evangelizar. Através do texto, quantas famílias aqui estão sendo evangelizadas, representadas por vocês? Quantos corações hoje receberam, não a minha presença, mas a presença de Jesus através do Evangelho? E quantos vão voltar daqui? Eu tenho certeza que muitos aqui vieram com algumas coisas ainda no coração, que não deu certo, vieram magoados, não vieram pela vontade, às vezes, não estavam nem com vontade de vir, mas vieram cansados dos seus trabalhos, principalmente as nossas mamães, labuta do dia a dia dentro das casas, às vezes tem o seu emprego, mas chega dentro de casa, vai fazer suas tarefas, toma conta dos filhos, mas estão aqui. Que maravilha diante dos olhos de Deus. E o que vocês fazem é um tipo de evangelização das mais bonitas que podem ter. Porque nós começamos agradecendo a mãe do nosso Salvador. Aquele primeiro sacrário de Jesus foi o ventre de Maria. Uma mulher que não desistiu em momento nenhum da caminhada. Ela não entendia o que Jesus falava, porque o que ele falava vinha do Pai, ele mesmo dizia, que vinha de Deus. E ela, como humano, como limitações, ela não entendia. Mas mesmo assim, ela aceitava e pedia para que as pessoas obedecessem e fizessem tudo o que ele mandava.